Pai do Senhor, nesta manhã eu vou trazer uma reflexão em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 2, diz assim: Até um dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Então nós sabemos que Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele está falando a respeito de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que veio a este mundo, foi crucificado, levou nossos pecados, nossas dores, enfermidades ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, queridos, quando Cristo veio a esta terra, ele assumiu a nossa dívida, a nossa culpa. Cristo assumiu inocentemente. O cordeiro foi levado ao matadouro. Então, Jesus veio a este mundo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Lucas, ele vem falando aqui em Atos capítulo 1, versículo 2, que depois que Jesus foi assunto ao céu, ele foi recebido no céu. Aqui, Atos 1 é o Monte das Oliveiras, o monte que Jesus orava, que sempre estava ali em oração, agonizando, clamando ao Pai, orando com os discípulos. É aquele mesmo Monte das Oliveiras, tá certo? Então, Jesus, ele foi para o céu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aqui os discípulos estão juntamente com ele nesse momento, aonde ele vai para o céu. E os discípulos ficam preocupados, porque o Senhor está indo. Jesus diz: eu vou para o Pai, eu tenho que ir. Se eu não for, o Consolador não virá. Eu tenho que ir para ele vir. Então, ele foi para o céu. Os discípulos ficaram tristes. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, querido, Jesus foi para o céu, mas ele prometeu que ele vai voltar. A Bíblia diz: aquele que há de vir virá e não tardará. Nesse momento, Atos 1, desce 2 varões do céu, dizendo: porque vocês estão olhando para cima, varões galileus, estando com olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, e eis que 2 deles se puseram, 2 varões diante deles, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós recebido no céu, que foi recebido no céu, ele há de vir do mesmo jeito, ou da mesma forma. Bendito seja Deus. Jesus foi para o céu. Da mesma forma que ele veio aqui a esta terra, ele foi para o céu. E da mesma forma ele voltará. Cristo voltará. Esta é a esperança da igreja. Nós que cremos na Bíblia Sagrada, queridos, na inerrante, infalível palavra de Deus. Não tem, irmãos, falso profeta, não tem ateu, não tem heresias que venha tirar da presença de Deus, arrancar a palavra de Deus do nosso coração. Nós que cremos na Bíblia Sagrada, não adianta. Venha o que vier, a nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, aquele que está vivo para todos sempre. Então, Jesus, antes de ir para o céu, ele ainda passou 40 dias ensinando os discípulos a respeito do reino de Deus, ensinando eles. O Pentecostes, em Atos 2, era 50 dias após a Páscoa, era o Pentecostes. Então, irmãos, 50 dias após a Páscoa,
40 ele passou ensinando. 10 dias após, cumpriu-se o dia de Pentecostes, como diz a Bíblia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então Jesus nos traz essa palavra nesta manhã, dizendo: fique no teu lugar, fique na tua posição, fique aonde Deus te colocou, fica no teu canto, não sai do teu canto, fica no teu lugar. Fica no teu lugar, esperando a promessa. Ele foi, mas ele voltará, porque Jesus não mente, ele é verdadeiro. O que ele fala, ele cumpre, porque a sua palavra é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou e ele está vivo. As irmãs viram ele. Maria Madalena viu ele ressuscitado. Os discípulos viram ele. Os dois no caminho de Emaús viram ele. Em 1 Coríntios capítulo 5 diz assim: e depois foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte, alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto pelos apóstolos, depois por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, que eu sou o menor dos apóstolos, do qual não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, um testemunho, querido, uma prova de 2 pessoas na Bíblia é válida, 3 pessoas é válida. Imagino ser visto uma prova de mais de 500 irmãos. Ele foi visto depois por mais de 500 irmãos. Bendito seja Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Fica firme com Cristo. Que Deus te abençoe.